Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula, em que nós vamos falar da raiz de todos os problemas emocionais. E você deve estar se perguntando, mas, opa, a raiz de todos os problemas emocionais? Sim, é o que nós vamos falar hoje. O objetivo desse minicurso é mostrar para você que, depois de mais de 100 anos de evolução da psicologia, da psicanálise, dos métodos de terapia, de todas as áreas, não somente da psicologia, mas desde que o ser humano se entende por gente, que ele busca meios, métodos e ferramentas para curar-se. E hoje, em pleno século XXI, nós avançamos em todas as áreas do conhecimento. Por que nós não teríamos avanços significativos na área do conhecimento, da psicologia, do psiquismo, do mundo emocional humano? É claro que nós avançamos. Só tem um detalhe que talvez você não saiba. Você sabia que uma descoberta, até que ela saia dos laboratórios, dos pesquisadores, das universidades, até que ela venha ser acessível ao grande público, a mim, a você no dia a dia, leva-se em torno de 40 a 50 anos? Exatamente isso. Uma vez que é feita uma descoberta, no laboratório, em pesquisas, até que isso seja validado, popularizado e divulgado, nós levamos 40 a 50 anos. Hoje nós já temos tecnologias de ponta em todas as áreas, como eu falei, mas principalmente no psiquismo humano, no reprocessamento emocional. E nós vamos falar disso a partir de hoje. Mas antes, eu só quero dizer que a nossa primeira aula foi fantástica e ela é a base disso aqui. Se você não assistiu ainda, para tudo, vai lá, assiste a primeira e depois volta e assiste essa segunda aula. Por quê? Nós fizemos de tal forma que tudo está encadeado, como se fosse uns degraus de escada, para que você possa, pouco a pouco, ter o conhecimento mais amplo possível, mas de forma bem empilhada, construída, sedimentada, encadeada, para que não fique algo complicado. Se você perceber, eu, de propósito, não escolho palavras complicadas. E se eu escolher alguma palavra complicada, me perdoe. O objetivo não é esse. O objetivo é transmitir de forma simples e clara como funciona o nosso psiquismo. E, já que eu falei tudo isso, vamos aos aspectos práticos da nossa aula. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é: por que é que nós, como dizia o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço? Por que que a gente não faz aquilo que a gente quer? Por que é que a gente faz aquilo que a gente não quer? Como é que a gente pode traduzir isso? Ora, não vou dar aqui aula de religião, não é o objetivo. É só pegar um aspecto de uma frase muito interessante, de um questionamento muito interessante, de uma figura bem conhecida, para aplicarmos à nossa vida. A pergunta que eu lhe faço é: por que é que você sabota a sua dieta alimentar e não consegue emagrecer? Por que que eu não consigo vencer os meus medos, as minhas fobias? Por que é que eu me saboto? Por que é que eu tenho relacionamentos tóxicos ou abusivos? Por que é que eu tenho depressão? Por que é que eu tenho ansiedade? Enfim, por que é que eu tenho comportamentos que eu não quero? E os comportamentos que eu quero, esses eu não tenho, esses eu não consigo colocar em prática. De onde vem isso? Como funciona isso? É o que nós vamos descobrir a partir de agora. Você está com caneta e papel aí para anotar? Porque se não tiver, você vai perder muita coisa. Pega um copo d'água, pega caneta e papel e senta aqui do lado, anota tudo que você puder para tirar dúvida conosco. Feito isso, vamos em frente. Você se lembra que nós enfatizamos bastante. O inconsciente, ele tem algumas peculiaridades e tem regras. A primeira peculiaridade do seu inconsciente é que ele é atemporal. Significa que não existe passado para o seu inconsciente. Uma dor que te marcou quando você tinha 2, 3, 4 anos de idade, ou até menos, vai repercutir na sua vida até hoje, todos os dias, e o mais importante, todos os minutos da sua vida. É por isso que a sua personalidade acaba sendo formada em função de tudo que você viveu.
Você começa a ter comportamentos que muitas vezes até mesmo você não concorda. Quantas vezes a gente não se arrepende de coisas que a gente fez? Quantas vezes eu já não escutei no consultório ou em atendimentos online a pessoa dizer: nossa, eu estourei com alguém. Eu me lembro agora de uma senhora que ela disse: olha, me ajuda porque eu trato mal todo mundo que vem me atender, por exemplo, numa loja. Agora mesmo cheguei de uma loja, fui no shopping, e porque a moça demorou 30 segundos, 30 segundos, ela não demorou mais que isso, para me atender, eu explodi com ela, e eu tratei ela muito mal. E todo mundo ficou olhando pra minha cara como se eu fosse louca. E até eu me achei louca. Eu fiquei tão envergonhada que eu saí de lá. Não comprei nada. Só armei o maior barraco e saí de lá. Eu não consigo controlar. Como é que eu faço isso? Como é que ela faz isso? Por que isso acontece? É o que nós vamos esclarecer agora, mas para isso você precisa entender. Esse comportamento dela está ligado ao passado. Para não deixar você na curiosidade, essa senhora, ela tinha algumas peculiaridades no seu corpo, algumas características. O que ela sempre foi? Ela sempre foi muito gordinha e sempre foi baixinha. Então a vida inteira ela sofreu muito bullying. Ela sofria bullying na escola, com a vizinhança, com os amigos, mas acima de tudo, ela sofria bullying com o próprio pai. O pai não era fisiculturista, mas era alguém que gostava muito de exercício, de malhar, etc. E olhava para ela e dizia que ela era uma bola de gordura, que ela ia ficar doente, que ela não podia fazer aquilo, enfim, desde que ela se entendia por gente. Ela cresceu ouvindo aquilo. Então, ela acabou registrando dentro dela muita dor, muita frustração. O pai que ela amava e tudo que ela queria era o amor do pai, naturalmente. Era o pai que a machucava. E ela não conseguia fazer diferente. Ela não conseguia emagrecer, ela não conseguia, não sabia nem o que era aquilo. Imagina uma criança de 5 anos recebendo uma reclamação porque ela está gorda. Enfim, e aí ela acabou jogando dentro dela aquela dor, e essa dor vai explodindo continuamente. Por quê? Porque o inconsciente, ele busca a felicidade, mas quando ele não consegue dissolver aquilo, a pessoa entra numa compulsão à repetição, ou seja, aqueles eventos traumáticos ficam dentro dela explodindo. Agora eu te pergunto, imagina você ter uma coisa explodindo dentro de você. Uma dor, uma angústia, um sofrimento, o tempo todo explodindo, dia e noite. A primeira pergunta que eu lhe faço é, você vai ser uma pessoa calma? Você vai ser uma pessoa tranquila e relaxada? Com uma coisa explodindo no teu psiquismo o tempo todo? Claro que não. Aí nós começamos a perceber a raiz das ansiedades. Isso vai ficando claro a cada vez que eu te der um novo exemplo, a cada vez que eu der uma nova metáfora. Eu adoro fazer isso, porque aí você vai entendendo de forma simples e vai adequando ao seu mundo, ao conhecimento que você tem. As coisas não têm que ser complicadas, elas têm que ser compreensíveis. Ela tem que passar para você o que você precisa saber. E é esse o nosso objetivo aqui, e espero que a gente esteja atingindo. Pois bem, o que acontece com essa moça? Acontece que isso dói tanto, que ela fica o tempo todo revoltada. Só que tem um aspecto importante. A criança, ela aprende por generalização. Isso. A gente não vai falar só de criança não, tá? Mas só para você ir entendendo. A criança aprende por generalização. Quando você chega para uma criança e fala, olha, isso aqui é um au-au. E um au-au é um shih tzu, desse tamanho. Um cachorrinho bem pequenininho. A criança, no outro dia, olha para um dog alemão que é 5, 6, 10 vezes maior e diz, au-au. Como assim? Como é que ela conseguiu entender que um shih tzu é a mesma coisa que um dog alemão que é muito maior e é totalmente diferente? Porque ela generaliza. Nós generalizamos. Nós, humanos, generalizamos sempre. Só que a gente tem um filtrozinho que a gente regula essas coisas. Mas a criança não. A criança generaliza tudo. Ela recebeu muita pancada do pai. Pancada emocional, muita marca emocional. O pai a machucou muito com comentários. E o que acontece? Ela generalizou para a vida. As pessoas são más.
As pessoas querem me agredir. As pessoas me machucam. Para completar, ela acabou atraindo isso no dia a dia, com os coleguinhas, na escola, enfim, em todos os lugares. Com 60 anos de idade, ela não aguentava mais viver assim, machucando todo mundo. Quando eu perguntei para ela qual era a vontade que ela tinha na hora que ela falava essas coisas, ela dizia: eu queria ser maior do que as pessoas e eu queria bater nas pessoas. Eu falei: independente de quem seja. Ela disse: é estranho, mas é um sentimento que eu tenho. Agora, imagina, se a gente disser que ela estava congelada emocionalmente na infância. Apesar dela ter crescido, dela ter se tornado adulta, mas emocionalmente ela estava congelada na infância. Faz sentido para você? Vou te passar mais casos. Uma vez chegou aqui um CEO, um executivo, 50, 60 anos de idade. Perceba, ele tinha várias empresas, tinha mais de 300 funcionários. E ele chega aqui, cabisbaixo, contrariado e frustrado. Eu perguntei: o que foi que houve? Já era a nossa, sei lá, quinta, sexta sessão, enfim. Ele disse: Jair, eu não entendo. Eu acabei de ter uma discussão terrível no trânsito, sem a menor necessidade. Eu falei: o que aconteceu? Ele me disse: olha, eu estava vindo no meu carro, tranquilo, quando desceu o viaduto, a pessoa que estava aqui do meu lado, ela acho que distraiu-se, ela não fez nada demais. Ela simplesmente, eu acho que quando se distraiu, balançou o volante de um canto para outro. Ele não ficou na minha frente. Ele não me trancou. Ele só estava aqui um pouco na minha frente e fez isso e pronto. Isso me encheu de uma raiva tão grande que eu comecei a buzinar, a xingar ele. Ele acelerou, eu fui atrás, tranquei ele e fui para cima dele com toda a violência. Quando eu cheguei lá, eu estava brigando com ele, apontando o dedo para a cara dele. Ele olhou para mim e falou: amigo, me perdoe, eu estava distraído, eu não sei o que aconteceu. Eu nem sei o que eu fiz para você. Neste momento, a ficha caiu. Eu comecei a perceber que eu estava todo engravatado, de terno e gravata, no sol quente, discutindo com uma pessoa que nem sabia o que estava acontecendo. Por que isso? Eu fiquei tão envergonhado que baixei a cabeça e vim embora. Como eu conheci a história dele, foi bem simples explicar. Explicar, né? Por que foi simples? Se eu não conhecesse a história dele, eu iria explicar do mesmo jeito. Por quê? Porque o psiquismo tem lógica, as emoções têm lógica, o nosso comportamento ele é lógico, lembra disso? Pois bem, mas eu já sabia o que tinha acontecido com ele. Aí ficou mais fácil ainda. A pergunta que eu fiz foi: você lembra que você era uma criança bem gordinha e na escolinha que você estudava tinha uma gangue, né? Como você me falou. E essa gangue de meninos, eles faziam você de gato-sapato. Eles tomavam seu lugar na fila do lanche, eles tomavam seu lanche. Quando você estava jogando, eles tiravam você de dentro da pelada lá do futebol e dizia que eles iam jogar. Enfim, eles sempre tomavam o seu lugar, eles sempre estavam tomando a sua vez. Não é verdade? Ele fez: disse: pois bem, quando a gente sofre uma pancada emocional muito forte, a gente fica congelado naquele momento. E a gente não cresce, não amadurece emocionalmente. E o que acontece é que, como o seu inconsciente ele não tem passado, isso não aconteceu há 4, 5 décadas atrás. Para o seu inconsciente, isso está acontecendo agora. Então, quando essa pessoa fez menção de passar na sua frente, você hoje é um homem adulto, hoje você tem força, tem tamanho, hoje você não quer que ninguém tome o seu lugar. E aí, quem foi que brigou com aquela pessoa? Foi o adulto de hoje, o empresário que tem empresas, que faz negócios internacionais? Ou foi a criança congelada que tomou conta de você e brigou com aquela pessoa? Ele começou a chorar. E eu confesso até que eu me emociono agora quando eu falo isso. Por quê? Porque naquele momento caiu uma ficha muitas fichas na verdade na cabeça dele. Ele disse: minha nossa, agora faz sentido. Todas as vezes que meu comportamento foi intempestivo, foi agressivo, que eu machuquei pessoas que eu amo, eu me comportava como uma criança. Agora eu me lembro, eu consigo passar o filme agora e lembrar.
que eu agia como uma criança revoltada, que não sabia o que fazer e só queria brigar e esmurrar as pessoas. Eu disse, faz sentido. E ele perguntou, então quer dizer que agora eu estou livre disso? Eu falei, de jeito nenhum. Porque saber qual é a raiz dos problemas não resolve o meu problema, concorda? Se eu souber que eu estou com uma doença grave, por exemplo, é só porque eu sei, eu vou ficar curado dela? Claro que não. Para isso, a gente vai ter que utilizar o reprocessamento emocional. Mas isso você vai saber a partir da próxima aula. Para a gente não atrapalhar o bonde, né? Botar o boi, o carro na frente dos bois, né? E não atrapalhar tudo. Eu estou sendo bem didático, então vou te dar passo a passo tudo que você precisa entender. Então, só quero que você saiba que tem solução. E no caso dele foi maravilhoso, a gente resolveu isso fácil. Por incrível que pareça, é fácil. Eu sei que muita gente deve estar olhando, mas espera aí, já está falando que é fácil resolver problemas emocionais desse jeito? É fácil. E é o que você vai saber a partir desse mini curso. Você já está começando a entender que eu sei do que eu estou falando, né? Porque pelo feedback da primeira aula que você assistiu, nossa, eu fiquei encantado. As pessoas estão falando, caramba, eu nunca vi desse jeito, como é simples. É exatamente isso. É por isso que eu falo que é fácil resolver os problemas. Aliás, eu me lembro agora de uma coisa que aconteceu há uma semana atrás. Se prepara que essa aula vai ser bem longa, tá? O que acontece uma pessoa me pediu ajuda porque o seu filho, de cerca de 11 anos de idade, que é muito calado, muito fechado, não estava conseguindo falar com nenhuma psicóloga. E todas as psicólogas, as terapeutas, lá 3, deram alta para ele e falou, olha, o seu filho não tem nada, ele deve ter algum problema aí de ser só fechado. Mas a gente não sei o que não dá para resolver, enfim, acho que não é nada. Só que o menino pensava em se matar. Melhor, ele dizia, né, para a mãe que queria se matar. E a mãe, ao ver isso, ficou desesperada e me pediu ajuda. Ok. Quando eu conversei com a criança, eu perguntei para ele, você tem algum problema? Ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, sua mãe disse que você tem vontade de se matar. Ele disse, muitas vezes. Eu disse, você não tem problema, mas tem vontade de se matar. Eu entendo. Ele olhou para mim e falou, você entende? Eu falei, entendo. Aí, como você entende? É que você não consegue expressar o que você sente, não é verdade? Ele disse, A pergunta que eu fiz foi, quando você olha para o seu passado, você fica triste? Ele disse, fico muito. E nesse momento, as lágrimas começaram a escorrer do rosto dele, dos olhos dele. Eu disse, tá tudo bem, eu vou te ajudar. E nesse momento, a gente utilizou o reprocessamento emocional. Gente, eu passo por situações como essa, graças a Deus, muitas vezes. E espero que você venha passar também. Foi muito, mas muito emocionante. Depois que a gente começou a fazer o nosso trabalho, uma hora depois, quando concluímos, ele olhou para mim e disse, eu estou me sentindo muito mais leve. Eu disse, que bom. A partir de agora, pelo menos metade dos seus problemas foram resolvidos. A gente tem que fazer mais sessões para resolver o restante. Mas o mais importante é que ele saiu daqui com um sorriso no rosto. E a pergunta que eu fiz você ainda tem vontade de se matar? Ele olhou para mim e falou, não, eu acho que tem solução. 11 anos de idade. Bem, eu estou só semeando na sua mente, no seu coração, que é possível, que você pode ajudar pessoas e que esse trabalho é maravilhoso. Mas vamos a mais explicações, que agora você já está no clima que eu quero te conduzir, tá bom? Agora, vamos dar uma acelerada nisso para a gente passar o máximo de informações para você, tá bom? Vamos lá. Como é que são criadas as nossas crenças, a nossa maneira de pensar muitas vezes e de tomar decisões? Como é que são criados as nossas dores emocionais, a depressão, a ansiedade, o pânico, o transtorno obsessivo compulsivo? Ora, de onde vem tudo isso? Simples, muito simples. Eu preciso que você entenda. Primeira coisa, e eu acho que até preciso explicar isso antes. Quando se fala que você tem uma doença emocional, eu peço que você repense bastante isso. Por que repensar bastante isso? Porque não é exatamente o termo. Doença emocional não é o termo. Você tem transtorno emocional. Depressão, transtorno emocional,
Pânico é um transtorno emocional. Transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno emocional. Nada disso é doença. Por quê? Porque não há, de fato, alteração neurológica, neurofisiológica no seu corpo. Isso é uma coisa que você precisa entender. Não vou me aprofundar muito, mas eu só quero que você enxergue com muita clareza o seguinte. Muitas vezes a gente escuta dizer que a pessoa tem depressão por causa de fatores genéticos. Gente, presta bem atenção. Não existe um único trabalho científico que prove que a depressão tem causa genética. Não existe. Você pode procurar na internet. O que se tem é especulação. Os cientistas especulam e eles estão fazendo certo. Eles estão especulando teorias, hipóteses para chegar a alguma conclusão. E muitas vezes eles veem, nós conseguimos encontrar pessoas que têm depressão com uma certa frequência, nós encontramos um gene associado. Ótimo. Eles estão especulando. Muitas vezes a pessoa escuta isso e fala, descobriram a causa da depressão. Principalmente em jornais sensacionalistas, né, que a gente vê na internet. Mas não é realidade. Não é verdade. Por quê? Porque eles estão só especulando e a pessoa que vai pegar aquela informação já transforma como se fosse a realidade, a verdade. E o cientista não disse isso. Tá? Então, vamos separar bastante. Tudo o que acontece com você emocionalmente, todos os seus problemas emocionais, eles foram criados pela sua mente. Esse é o ponto. Foi criado pela sua mente. A sua mente gera os problemas. Se ela gera o problema, ela tem mecanismos para corrigir. Não parece lógico? Se a sua mente estava funcionando muito bem, e aí, a partir daí, ela começou a gerar um comportamento diferente, disfuncional. O seu cérebro não foi quebrado, não foi partido, não foi machucado, não se arrancou um pedaço do seu cérebro, não ficou faltando um bloco de neurônios, nada. Seu cérebro, de um dia para outro, começou a gerar um padrão de comportamento que não tinha antes. Como é que isso surgiu? Em função do seu software mental. O que é software? É programa de computador, gente. O seu programa de computador mental. O seu programa mental é que está com um probleminha. Entenda, você pega um computador e você bota um programa. Se esse programa tem lá um monte de comandos para deixar a tela bem escura, ele nunca vai deixar a tela bem clara. Claro que não. Por quê? Porque o seu computador foi programado com aquele programa e esses códigos lá do programa estão dizendo, é para deixar a tela escura. Acabou. Não adianta você ficar dizendo, computadorzinho, por que você não bota a tela clara? Porque a programação é aquela. Como é que você pode fazer com que o computador agora faça com que a tela fique clara? Simples. Vai lá no programinha, corrige o ponto que está errado, o comando, dá o comando certo, pronto. O que vai acontecer com a tela? Vai ficar clara. Simples assim. Mas aí, como é que funciona esse computador humano, essa mente, esse software humano, esse programa de computador que nós temos na mente? Vamos descobrir isso agora. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é, nós, ao vivermos nesta vida, desde que a gente cresce, e não só na infância, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo. Nós aprendemos dia após dia, porque nós precisamos sobreviver. E o primeiro aprendizado que nós temos é como nós sobrevivemos ao mundo. Isso significa que toda vez que você passa por alguma coisa que te machuca emocionalmente ou que te marca, isso vai começar a ter repercussão no seu corpo. Como assim? Imagina um lago, bem tranquilo. E aí você pega uma pedra e arremessa com muita força na superfície desse lago, que está tranquila. Ok. A pedra que foi arremessada vai traumatizar o lago. Essa pedra vai ficar no fundo do lago para sempre, que é o objeto desse trauma, né? Vai ficar ali para sempre. E vai ter um terceiro elemento. A repercussão desse trauma, desse traumatismo no lago vai ser o quê? As ondas vão tomar conta desse lago completamente. A gente vai fazer analogia com o psiquismo humano, com o seu cérebro, com a sua mente, com o seu software, com o seu programa emocional.
Quando você leva uma pancada emocional, essa pancada emocional fica dentro de você para sempre, até que seja retirado. E a consequência disso vai ser a interpretação que você vai começar a ter ao longo da sua vida. E isso vai fazer com que você, a partir dali, comece a entender a vida através daqueles filtros mentais. Você lembra que na primeira aula eu falei do caso da senhora que pegou uma criança de 3 anos de idade aproximadamente, quando a criança foi passar por baixo da catraca, a criança foi se balançar. Ela só estava sendo feliz. A mãe pegou a mão com toda a força, bateu com muita violência e ainda gritou: seu imbecil, não faz nada que preste, nunca vai ser nada na vida, nunca vai fazer nada certo na vida. Aquilo ali foi a pancada, o trauma emocional. Aquilo fica registrado onde? Dentro dele. Lembra que o inconsciente ele é atemporal? Ele fica para sempre, ele registra tudo. E qual vai ser a consequência dessa pancada, desse tapa, mais o que ela disse com toda a violência? Qual é a consequência para a criança? A criança pode ter inúmeras interpretações. Uma delas é que ela pode entender que se ela for ser feliz, ela vai sofrer. Exatamente. Ela vai sofrer. Por quê? Porque na hora que ela estava sendo feliz, a mãe bateu com força. Isso é uma coisa. E aí você vê gente que se sabota quando está sendo feliz na vida, simplesmente destrói tudo. E eu tenho um caso muito interessante para relatar para você. Mas só para concluir a explicação, quando acontece isso, a criança pode interpretar assim, ou ela pode interpretar aquilo como, de fato, ele é um imbecil, ele não faz nada certo. E essa interpretação vai ficar com ele pro resto da vida. Por quê? Porque a dor emocional está dentro dele. Então, com 30, 40 anos de idade, ele não se lembra nem mais daquela tapa, mas o inconsciente lembra. E o que o inconsciente faz? Entra numa compulsão à repetição. A pessoa não se lembra que recebeu essa mensagem violenta, mas o inconsciente não quer saber. O inconsciente diz: eu não dissolvi, eu não entendi por que isso aconteceu e vamos se submeter a situações que trazem essa dor de novo até você sair disso. Aí, essa criança, agora um adulto, simplesmente, toda vez que ela vai se divertir com alguma coisa, ela se lembra daquilo. E aí ela fica triste. Ela não sai com os amigos. Todo mundo chama ele para sair, mas ele prefere não sair. Ele prefere ficar em casa, enclausurado. Ele não tem essa alegria. Quando todo mundo está se divertindo, ele não consegue se divertir. E ele não sabe por quê. Ele procura um terapeuta e muitas vezes o terapeuta não consegue explicar nem ajudar porque ele não sabe o que você está sabendo agora. Como é que funciona o psiquismo humano. Só para que vocês tenham uma ideia disso, há algum tempo atrás eu atendi um caso de uma pessoa que veio de um outro estado e ele estava desesperado. Ele disse: olha, o meu problema é que eu tenho disfunção erétil. E todas as vezes, assim, o que ele relatou tenho disfunção erétil e minha vida é um inferno, eu estou muito triste, estou já entrando em depressão, porque meu casamento está a ponto de acabar. Minha esposa não entende por que isso, enfim, está horrível, por favor me ajude. Eu perguntei para ele, mas exatamente como é essa disfunção erétil? Porque podia ser ejaculação precoce, podia ser impotência, podia ser qualquer coisa, né? E aí ele me falou: olha, quando eu tenho ereção normal, tenho vontade de ter relações sexuais, tenho muito tesão na minha esposa, só que quando tá na metade ali, que eu tô, assim, muito excitado, de repente, de uma hora para outra, eu perco a minha ereção. É automático, e isso é frustrante, eu entro em pânico, eu fico desesperado, minha esposa fica frustrada, ela não entende isso, a gente já brigou, enfim. Eu falei: tá. Então me faz o seguinte, me responde o seguinte: o que foi que de pior aconteceu na sua vida? O que você consegue se lembrar que te frustrou muito? Me diz qualquer coisa que você se lembra, se você conseguir se lembrar, de situações em que você estava muito feliz e de repente você sofreu uma queda na expectativa, ou seja, alguém te frustrou, te arrancou o que você queria e você ficou muito triste. Ele disse: curiosa essa pergunta. Olha, eu já fui para muitos psicólogos, eu estou em terapia há 5 anos e ninguém consegue resolver, mas ninguém fez essa pergunta. Eu só consigo lembrar, não sei se tem alguma coisa a ver, mas quando eu tinha cerca de 7 anos de idade,
eu organizei com os coleguinhas na rua uma pelada, um campeonato de futebol, na rua mesmo. Só que a gente se empolgou tanto que a gente conseguiu comprar padrão de time, né? As camisetas, a gente conseguiu comprar calção, a gente conseguiu troféu, o meu pai foi com a gente, enfim, a gente marcou para o domingo. Então, assim, ia ser uma coisa fantástica, a gente ficou todo mundo eufórico e tudo mais. No dia do domingo de manhã eu tava vestindo minha roupa, botei o meião, botei a chuteira. Quando eu ia sair para jogar, o meu pai olhou para mim e disse: "Você não vai." Eu olhei para ele e falei: "Como?" Ele falou: "Não, você não vai, você vai ficar aí." Eu disse: "Ele não explicou por quê?" Ele disse: "Não, nunca explicou." E nesse momento, a voz dele tremeu e ele baixou a cabeça. Uma criança frustrada estava diante de mim naquele momento. Ele estava congelado naquele ponto. Eu falei: "Tá." Ele disse: "Eu passei o dia inteiro vendo pela janela os meus colegas jogarem bola, jogarem o campeonato, até o final, ganharem título e tudo mais, e eu só sabia chorar." Eu falei: "Entendi. Aconteceu mais alguma coisa?" Ele falou: "Aconteceu." Uns 3 meses depois, eu acho, estava todo mundo se arrumando para ir para o cinema, eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Aí meu pai olhou para mim e do nada ele disse: "Você não vai." E eu olhei para a cara dele, fiquei congelado, e ele disse: "Fica aí." E todo mundo foi embora. E eu falei: "Também ninguém te disse por quê?" Ele disse: "Não." Aí eu falei: "Como é o relacionamento com seu pai hoje?" Aí ele disse: "Eu odeio ele." E eu disse: "Seu pai era um mau pai?" Ele disse: "Acho que sim." "Se você não tem certeza?" Ele disse: "Não, é que ele tinha umas coisas assim, como essa. Mas grave mesmo foi só isso. Agora ele tem umas alterações, mas eu tenho muita raiva dele." Eu disse: "Você não sabe por quê?" Ele disse: "Não." Ele tem uma boa ideia por quê. Porque essa dor está até hoje te martelando e você não consegue perdoá-lo. Mas o que importa é o seguinte: vamos resolver o seu problema. Eu já sei o que aconteceu com você." Ele disse: "O quê?" Eu disse: "É simples. Veja, o seu psiquismo, o seu inconsciente registrou que é perigoso você estar muito feliz, você ter muito prazer. Porque quando você estava eufórico, com muito prazer no futebol, que você ia ter aquela partida de futebol que você organizou com os colegas e você estava com euforia máxima, com o tesão máximo, digamos assim, né? E lembre-se que a criança generaliza, ele estava eufórico e feliz. Mas a criança, ela não sabe diferenciar exatamente euforia, de felicidade, de qualquer outra coisa. Ele só está feliz, muito feliz, e ponto. É isso. E aí o que acontece? Quando você estava muito feliz, veio alguém e pá! Arrancou de você aquela felicidade. E doeu muito. Depois, o cinema, a mesma coisa. O que acontece? O que acontece é que o seu psiquismo registrou que ficar feliz dói muito. Toda vez que você está muito feliz, dói. Porque o seu inconsciente, ele generaliza. Então, você generalizou para a vida. Ele olhou para mim e falou: "Caramba, faz todo sentido, porque é justamente no momento que eu acho que eu vou conseguir ter orgasmo, que aí eu perco tudo." Eu falei: "Exatamente." Nós reprocessamos, resolvemos. A parte ruim é que ele entendeu que, como ele tinha muitos sofrimentos emocionais, ele acabou se ligando a pessoas que machucavam muito ele, né? E, de fato, essa companheira dele era uma pessoa que o humilhava muito. E aí, quando nós resolvemos todo esse problema e descongelamos a criança da infância, que ele pôde assumir seu papel de homem adulto, ele olhou para ela e falou: "Não, você não é uma esposa companheira, você é uma pessoa que só quer agredir os outros." E ele separou-se. E a parte boa desse final feliz é que, alguns meses depois, ele mandou um convite de casamento de uma pessoa maravilhosa e está muito feliz. Perdão. Percebe a lógica? Uma vez que você recebe uma pancada emocional e você não consegue dissolver, você fica congelado. Muitas pessoas chegam e falam: "Mas aí eu não tenho traumas. Uma situação dessa que você está falando foi bem traumatizante, mas eu não tenho traumas." E aí eu quero que você entenda 2 conceitos simples. Primeiro, o que é um trauma emocional? É uma pancada que te machuca muito e que te marca muito. É algo violento. Mas existem pequenas pancadas que você vai levando ao longo da vida que também te machucam bastante e causam quase um estrago tão grande quanto um trauma emocional. Quer ver a analogia? Se você pega um carro a 300 quilômetros por hora e você dá uma pancada na parede, ele vai destruir todo, né? Você vai acabar com esse carro.
não é verdade? Isso é um trauma emocional. Agora, se você pegar um carro zero e der um martelo para alguém ficar martelando todos os dias ali, dando uma marteladinha naquele carro, o tempo todo, minuto a minuto, o tempo todo, segundo a segundo, tá martelando devagarzinho, ó. Tá, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Depois de 10 anos, esse carro não vai estar tão destruído quanto aquele que você jogou na parede? Claro. E aí você tem dois conceitos. Trauma emocional é aquilo que é violento e te machuca. Mas marca emocional é aquilo que vai te machucando ao longo do tempo. Vamos a um exemplo para ser bem didático e bem claro? Olha só. Algum tempo atrás, também aqui no consultório, aliás, era em outro local, era um consultório em outro bairro, na Zona Norte. Chegou uma pessoa com uma síndrome chamada síndrome do pick eaters, ou síndrome do comedor seletivo. O que é isso, gente? Primeiro, síndrome é um conjunto de sintomas, tá? Então, toda vez que você ouvir falar, a pessoa está com uma síndrome, é porque ela está com um conjunto de sintomas, ok? Quem está apaixonado, por exemplo, tem um conjunto de sintomas. Fica abestalhado, fica imaginando coisas, fica pensando, fica romântico, emotivo. Isso é uma síndrome. Síndrome do apaixonado. É um conjunto de sintomas, tá? Então, a síndrome do picky eaters, ou síndrome do comedor seletivo, é o seguinte: a pessoa ela só come determinados alimentos, só bebe determinados tipos de bebidas, enfim, e tem muito sofrimento ao comer. São pessoas que normalmente não comem comidas pastosas, não comem comidas que dão a sensação de que ele pode engasgar. Normalmente comem carne seca ou carne bem assadinha em tiras pequenas, bolacha seca em pequenas quantidades. Enfim, não toma todos os sucos, é bem seletivo mesmo. E aí, essa pessoa chegou para mim e falou, olha, já procurei todo mundo e ninguém consegue resolver, ele tinha cerca de 27 anos de idade, e minha vida está destruída. Parece simples, né? Mas pô, a pessoa só come alguns alimentos. Ele só comia batata frita, carne seca, tomava alguns sucos e leite. Basicamente isso. A pele dele era uma pele bem agredida, porque ele não tinha todos os nutrientes, né? E aí ele disse, minha vida é um inferno. E contou brevemente a situação. Ele disse que não tinha namorada, não tinha ninguém. Por quê? A primeira vez que ele teve a namorada pegou, levou ele na casa dela. A mãe, a sogra, né, resolveu preparar um jantar para receber, né, o futuro genro na casa dela e tal, não sei o quê. Prepararam, só que prepararam a macarronada. E ele tem pavor de comer macarrão. O que acontece? Quando botaram a macarronada no prato, ele estava ali na mesa com todo mundo, ele teve a vontade de chorar, desesperada, né, olhou para a namorada, olhou para a mãe, não conseguia dizer nada. Como é que ele ia explicar que ele estava em pânico por causa da comida? Ele simplesmente se levantou, foi embora, bloqueou ela, nunca mais falou com ela. Gente, ninguém lá entendeu nada, né? E, desde então, ele criou mais um trauma. Ele não quer namorar com ninguém para não passar por essa situação traumática. Aí eu perguntei para ele, comecei a conversar com ele, e ele não sabia de nada, de nenhum trauma que ele tinha ocorrido na vida. Teve pais bons, teve uma família equilibrada, ok, não teve nada demais. Isso não vai impedir que eu trabalhe com ele. Começamos a trabalhar, e ele começou a progredir. Determinado dia, do nada, ele começou a falar e falou, olha, você me perguntou se tinha passado alguma situação, eu já estou bem melhor, estou comendo outros alimentos e tal, mas não sei por que me deu agora uma lembrança de uma coisa da infância. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele disse, olha, meu pai nunca bateu em mim, meu pai nunca me traumatizou, mas o meu pai tinha uma coisa. Desde pequeno, o meu pai era militar e ele tinha um vozeirão, uma voz grossa, era um cara muito forte, muito grande, e eu uma criança, né? Ele, toda vez que eu sentava à mesa, ele brigava comigo porque eu estava fazendo barulho com garfo e faca. Às vezes eu não comia com os talheres certo, ele me dava um esporro. Outras vezes, se eu botava o cotovelo na mesa, ele brigava comigo. Outras vezes, eu comia rápido demais, ele também brigava. Aí eu falei, peraí, então comer era sinônimo para você de sofrimento, né? Ele disse era um tormento, eu ficava muito ansioso na hora que ia comer, principalmente quando meu pai estava lá. E a gente fazia todas as refeições juntos, porque ele obrigava a gente, dizia que a família tem que comer unida e tal, que ele tá certo, né? Mas era muito sofrimento para mim. Eu falei, tá.
Você não teve um trauma emocional, mas você teve pequenas marcas emocionais que foram machucando o seu psiquismo. E o seu psiquismo, então, entrou numa compulsão à repetição porque ela não conseguia dissolver aquilo. E tem lógica, pessoal, porque olha só, se você leva uma pancada aqui, digamos que eu dou uma pancada aqui, ó, pá, e antes dessa pancada sarar, eu recebi uma outra pancada, digamos que eu tomei uma pancada aqui de peso 10, tá? Pá, aleatório, peso 10, pá. E aí eu recebo uma outra pancada depois, antes disso sarar. Vai doer 20? 10 com mais 10, vai doer 20? Não. Vai doer 100, né? Porque aquilo já estava machucado. Então, a pancada em cima de algo machucado vai doer muito mais. Aí perceba. A pessoa recebeu um machucadozinho. Aí o pai deu um esporro, brigou com ela, ficou nervosa. Na próxima vez, ele já vai estar mais sensível. Aí o pai dá outro esporro do mesmo jeito, mas ele já vai se sentir muito mais machucado. Na terceira vez, na quarta, imagina você crescer a sua vida inteira tomando reclamação, escutando alguém gritar com você e você ficar angustiado. O que é que o psiquismo dele fez? Associou comida com dor, com sofrimento, com fazer coisa errada. Quando o psiquismo associou, lembra que o seu psiquismo, seu inconsciente, ele generaliza e ele não tem passado. Todas as vezes que ele ia comer alguma coisa, automaticamente o cérebro reptiliano dele, vou falar dele agora, a base do inconsciente dele ativava e falava, opa, isso é perigoso, comida é perigoso. Por quê? Porque a comida está associada a tudo de ruim que ele havia passado na vida. Era por isso que quando ele ia comer alguma comida nova, ele começava a chorar, a garganta travava, porque é um sinal de ansiedade, e ele tinha medo de engasgar. Por quê? Porque se ele estava ansioso, todo o seu corpo estava meio travado. E quando você está travado, você não consegue se alimentar direito. E aí ele começou a associar mais coisas ruins e mais coisas ruins, a ponto de a vida dele ser um verdadeiro inferno. E tudo começou porque lá atrás o pai dele brigava o tempo todo com ele porque ele fazia tudo errado na hora de comer. Está fazendo sentido para você? Você está conseguindo encaixar as explicações de forma simples e clara para entender como nós funcionamos? Até aqui, você já entendeu como funciona o seu inconsciente, que o inconsciente é temporal, que ele tem algumas regras, que ele busca a felicidade, que ele registra absolutamente tudo que você passou, que se você não consegue dissolver emocionalmente seus problemas, você vai entrar na compulsão à repetição, e que se aquilo te marca excessivamente, você vai ficar congelado naquela idade. Então você vai ser muitas vezes um adulto que tem um congelamento emocional em muitos aspectos da sua vida. E claro, esse congelamento não é só um. Tem gente que se congela aos 5, aos 7, aos 9, aos 10, enfim, cada situação traumática vai acabar congelando você emocionalmente, né? Então isso é importante que você tenha na sua mente. Agora, um próximo tópico muitas vezes, a pessoa que tem um problema emocional, ele tem um desconforto físico. Qual é a conexão entre a mente e o corpo? Por que que muita gente chega no consultório de um psicólogo, um terapeuta e começa a falar da angústia? Ele não sabe de onde veio a angústia, ele não sabe por que aquela angústia está daquele jeito. É claro que ele só sabe que sente angústia, então ele vai elaborar um monte de pensamentos, um monte de coisas, mas efetivamente ele acaba não resolvendo o problema. Por quê? Deixa eu dar um exemplo bem simples, não quero complicar não, tá? Mas olha só, o centro da fala é aqui, é justamente nessa área aqui, é a área de Broca. É uma área aqui que regula o centro da fala, da comunicação. Você começa a falar e dizer a angústia que você está sentindo. Só tem um detalhe. O centro de controle da angústia está aqui embaixo, nessa outra parte do cérebro, no que nós chamamos do cérebro reptiliano. E a partir de agora, eu vou apresentar a você ao cérebro reptiliano. E eu espero que você entenda que é muito simples, é bem tranquilo de você entender e é importantíssimo, é vital. Então, anote esse nome, cérebro reptiliano. Entenda o seguinte, do ponto de vista evolutivo, tá? Não é do ponto de vista anatômico, não, fisiológico, não. É do ponto de vista evolutivo, nós podemos classificar o nosso cérebro em 3 partes, em 3 grandes épocas. O primeiro cérebro nós herdamos dos répteis. Répteis, cobra, lagartixa, sapo, rã, enfim, dos répteis, tá certo?
Eu espero até ter feito a classificação certa, mas você entendeu. Aí o que acontece? Um réptil, ele só pensa em atacar ou fugir. Ele tem um cérebro muito pouco desenvolvido. O cérebro dele é muito basal, é muito básico. Para você ter uma ideia, uma cobra, por exemplo, ela passa a existência inteira dela, o tempo inteiro, 24 horas por dia, com o seguinte software na cabeça dela: estou em perigo ou estou em segurança. Estou em segurança ou estou em perigo. Tanto é que se você vê uma cobra, todo mundo diz, não se mexa. Por quê? Porque se você se mexer, pode ser que a cobra interprete o seu movimento como perigo para ela. E aí ela vai decidir se ela vai atacar você ou ela vai fugir. É por isso que não se pode fazer movimentos bruscos diante de um animal peçonhento. Porque ele tem um cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano, o tempo inteiro, só cuida de proteger aquela existência. O cérebro reptiliano, ele é o guardião da sua sobrevivência. É onde está o seu instinto de sobrevivência. Deixe isso bem claro, anote bastante isso. Porque isso segue com você, e a gente vai falar muito disso ao longo de todas as nossas aulas. O que acontece é, se você tem um cérebro reptiliano ativado, você tem o seu instinto de sobrevivência ativado. Ok, nós herdamos esse cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele fica exatamente aqui, ó, nessa área aqui, na nuca. É por isso que tem muita gente que, quando está com muitos problemas emocionais, começa a sentir uma pressão e um calor aqui na nuca. Por quê? Porque aqui é a sede física é o cérebro reptiliano. Uma coisa importante, o cérebro reptiliano é nele a sede física do seu inconsciente. Exatamente isso. O seu inconsciente é sediado fisicamente no cérebro reptiliano, aqui. Quando você tem algum problema emocional, o seu inconsciente está ativado, não está? O seu inconsciente começa a trazer toda aquela situação de emergência, de perigo, de dor, de sofrimento. Só que ele está justamente aqui. E esse cérebro reptiliano, ele é responsável pelo quê? Pelo teu sistema simpático e parasimpático. Tradução. Esse bloco aqui, esse cérebro aqui, é ele que controla teu batimento cardíaco, ele controla a função dos seus esfíncteres, é ele que controla as sensações de medo, angústia, sofrimento, aperto no peito, paralisia, sensação de dormência no corpo, todas essas angústias que você tem, frio na barriga, até mesmo situações como, por exemplo, prisão de ventre. Tudo isso é controlado por essa área aqui do corpo. Só que imagina, você está com o inconsciente todo machucado, teu inconsciente está com um monte de marcas emocionais ou pancadas emocionais, traumas, te machucando. E a sede física dele é justamente nesse nervosinho aqui, nesse sujeito nervoso aqui, que é o cérebro reptiliano. O réptil está sempre pronto para atacar ou para fugir, não é? Então, ele está o tempo todo ativado. Se uma pessoa passou por muitos traumas emocionais, ora, esse cérebro aqui está em estado de alerta. E aí ele vai reagir com muita violência. E ele vai dar descargas no corpo muito grande. Por isso, uma pessoa que tem sintomas como depressão, ansiedade e outros tipos de transtornos emocionais, ele, na verdade, tem muita dor e sofrimento e angústia e sensações no corpo que, se ele for para o médico fala, olha, não tem nada de errado com o seu corpo. Isso tudo é da sua cabeça. Aí a pessoa às vezes acha que o médico está dizendo que não é nada, que não existe. Não, o médico está dizendo que são coisas que você está gerando com o seu funcionamento interno. Só que ele não sabe como você está gerando e nem você sabe por quê, enfim. E aí você fica na mesma, ou melhor, fica até mais frustrado, né? Porque não tem remédio que cure dores no corpo causadas por emoção. Mas tem solução. Vamos adiante. Nós temos esse cérebro reptiliano. Com o passar do tempo, com a evolução humana, nós recebemos um cérebro emocional, que é o cérebro dessa fase, dessa parte aqui, ó, o cérebro límbico, o animal. Esse cérebro é o cérebro responsável pelo gerenciamento das suas emoções. Um cachorro, por exemplo, que é um animal, ele já tem emoção, um golfinho. Então, os animais já têm emoções, coisa que um réptil, uma cobra, não tem. Já estamos na escala mais evoluída do processo. E depois, evolutivamente, com o passar do tempo, nos últimos 300 mil anos para cá, começou a existir a raça humana, e a raça humana tem essa camada externa do cérebro, que é o neocórtex, ou seja, essa camada rugosa do cérebro,
Perdão. Essa camada rugosa do cérebro que dá essa aparência que você conhece, né, o cérebro. Pois bem, essa camada externa, que é a camada que foi construída por último, primeiro vem a reptiliana, depois a emocional, depois a neocortical. Essa camada rugosa é a parte inteligente, é a parte racional, é a parte que decide ou acha que decide. Esse é o problema. Lembra do que nós falamos no começo? O apóstolo Paulo dizia: por que é que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Quantas vezes eu não vejo gente dizer: eu não quero me drogar, eu não quero frustrar minha família nem me prejudicar, mas eu acabo me drogando. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. De onde está vindo isso? Desse sistema aqui, ó, cérebro reptiliano, emocional e neocortical. O cérebro reptiliano, ele é 16 vezes mais rápido do que o cérebro neocortical, o cérebro inteligente, né? Essa camada rugosa. Essa parte aqui, o emocional, é 8 vezes mais rápido do que esse aqui. Esse aqui é o mais lento de todos. E tem uma analogia para você entender. Sabe quem é que manda em você? Eu falei que lá atrás, se você lembra, no fundo é o seu inconsciente. Mas eu vou explicar melhor agora e vai fazer mais sentido para você. Se eu te perguntar, em uma empresa, quem manda é o dono, é o gerente ou é o segurança? Você vai dizer: olha, Jair, claro que é o dono. O dono é que manda na empresa. Aí eu digo: tá, se tudo estiver funcionando bem, quem manda é o dono. Mas, se as coisas estiverem meio bagunçadas, não é o dono que manda. Quer ver uma coisa? Imagine que o segurança dessa nossa analogia é o cérebro reptiliano. Não é ele que cuida da segurança, ele que cuida do instinto de sobrevivência. Então, digamos que ele está armado ali, né? E ele cuida da segurança de todo mundo. Tem um gerente acima dele e tem um dono. Se esse segurança surtar e achar que estão assaltando, invadindo a empresa, ele está com o revólver na mão, ele simplesmente vai mandar e todo mundo vai ter que obedecer, não é? Se ele sair ligando, fechando todos os portões, dando sinal de alerta, botando todo mundo dentro das salas, alguém vai dizer que não? O dono vai dizer que não? Não. O dono vai obedecer. Eu vou dar um exemplo até melhor, que eu até prefiro. Imagina, eu sou da época de Obama ainda, tá? Então, imagina que Obama está discursando lá, tá? Quando ele era presidente. Obama é o presidente. Então, a gente pode criar a analogia que ele é o neocórtex. Ele é o que manda, ou pensa que manda, né? Aí a gente tem o cérebro límbico, o cérebro emocional, que é a fase do meio, que são os diplomatas, senadores, congressistas, etc. Agora, quem é que vai ser o cérebro reptiliano nessa nossa analogia? O segurança. Os seguranças de Obama. Agora, digamos que um daqueles seguranças de Obama, na verdade, o cara veio da guerra da Síria, do Iraque, e lá ele se traumatizou. Ele perdeu muitos amigos, ele viu muita gente sendo explodida, ele tem muitos traumas de guerra, ok? Então ele está traumatizado, mas ele é segurança e está ali protegendo o presidente. No meio da multidão, de repente, explode uma bola de soprar, uma bola de festas. Pá! Qualquer outro segurança vai olhar, ficar atento, mas vê que foi uma bola de festas que explodiu. Esse segurança que está traumatizado, ele está em estado de hiperalerta. Ele não vai dizer: foi uma bomba, uma bolinha. Não. Ele já pode ativar-se, entrar em pânico. E nesse momento, o que ele faz? Ele vai partir para cima de Obama, vai puxar ele pelo paletó e levar ele para o bunker, para o esconderijo. Ele está fazendo o papel dele, mas veja que ele foi hiperativado por causa de um trauma. O gatilho emocional de um barulho lembrou a ele uma bomba que explodiu lá no Iraque, na guerra da Síria, no que for. E automaticamente o cérebro reptiliano dele agiu muito mais rápido do que ele. Tanto é que se eu estiver aqui sentado conversando com você agora, de repente explode uma bomba aqui, um barulho qualquer, eu já olho imediatamente e nem raciocino. Quem foi que me fez olhar e já me preparar para fugir daqui? O meu cérebro reptiliano, porque ele é muito rápido, muito rápido. Só tem um detalhe. Imagina que esse segurança de Obama, ele em vez de pegar Obama e levar para o bunker, para o esconderijo, ele faz mais do que isso.
Ele passa o resto do dia fugindo com Obama querendo parar, e ele sequestra Obama e não quer saber. E ele só fica dizendo, bomba, bomba, perigo, perigo, vamos sair daqui. Ele passa o dia, passa a noite, enfim, passa a existência. Coisa de louco, né? Não, não é de louco. É simplesmente o funcionamento do psiquismo humano. O cérebro reptiliano está tão machucado. Por quê? Porque ele é a sede física do inconsciente. E o inconsciente, como você já sabe, registra tudo. O inconsciente ele é atemporal. E o inconsciente entra na compulsão e repetição quando não consegue resolver as coisas e dissolver emocionalmente. Como aquele segurança não conseguiu dissolver os traumas de guerra, ele está engatilhado. E é assim que ele não quer fazer aquilo, mas é mais forte do que ele. Outro exemplo para você, para ficar bem mais claro, me procurou também uma cliente e ela tinha uma compulsão alimentar que era muito específica. Ela disse, olha, eu malho a semana inteira, mas no final de semana eu tenho que comer chocolate, eu adoro chocolate. E eu como barras e barras de chocolate. Eu saboto todo o meu trabalho e eu não consigo me livrar disso. Eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou inteligente, eu sei que está errado, eu sei que vou me frustrar, mas por que eu não consigo parar de comer esse maldito chocolate? No fim de tudo, depois que a gente já tinha resolvido todo o problema, que ela estava livre dessa compulsão alimentar, foi que ela se lembrou de uma coisa. Ela disse, Jair, que interessante. Quando eu era pequeno, o meu pai, ele tinha uma amante. Minha mãe sabia, mas minha mãe não queria se separar. E aí o que acontece? Aí eu já completei, porque eu já sabia o resto da história. O que aconteceu era o seguinte, como o pai dela tinha uma amante, no final de semana, o pai dela ia ficar com a amante. A mãe não queria que ele separasse, então a mãe aceitava que ele ficasse, queria que ele ficasse com ela. Então ele passava a semana com a mãe e com ela, com a criança, né? Com essa minha cliente. Só que quando era final de semana, esse pai ia lá para a casa da amante, dormir lá. E ela sentia muita falta do pai. O pai, para diminuir esse sofrimento dela, né, que o pai também se preocupava, via que ela estava sofrendo, mas não abria mão dessa situação, enfim, né? Não cabe a gente criticar nem julgar ninguém. O que o pai fazia? O pai comprava chocolates para ela ficar o final de semana todo. Então comprava muitos chocolates para ela poder comer o final de semana todo, porque criança gosta de chocolate. Então ele comprava chocolates para ela. O que aconteceu? Agora você já sabe. Agora você já entendeu. Quando ela cresceu, toda vez que ela ia para casa, ela ficava sozinha. Por quê? Porque ela morava só, numa cidade diferente de onde ela nasceu, né? Fazendo faculdade, enfim, e depois atendendo, como, sei lá, não lembro mais da profissão dela. E o que acontece? Ela ficava o final de semana toda sozinha. Quando ela ficava sozinha, o gatilho de comer chocolate era ativado. Por quê? Porque a vida inteira ela aprendeu que se ela comesse chocolate, ela supria a falta do pai. Como ela estava sozinha, com falta de gente, porque a gente generaliza, ela simplesmente se entupia de chocolate. Quem é que mandava ela comer chocolate? Era o cérebro inteligente e racional? Não. Era o cérebro reptiliano. Porque o cérebro reptiliano, ele é a sede física do seu inconsciente. Como ele é a sede física do seu inconsciente, ele manda em você. Por quê? É ele que controla o seu corpo. É ele que controla a vontade desesperada de comer este ou aquele tipo de comida. E tudo tem uma lógica. Lembra que eu falei para você lá no começo que toda emoção tem lógica, todo transtorno emocional tem lógica? Pois é. Agora eu já posso dizer para você que, olha, depressão é excesso de pressão. Depressão é excesso de sofrimento acumulado. Ansiedade são registros de medo acumulado ao longo da vida. Jair, como assim? Anota isso. É mais informação que você nunca teve em lugar nenhum. Pegue todas as pessoas que sofrem de depressão. Todas elas, todas, sem exceção. E veja, eles não têm problemas físicos. Os problemas podem ter sido causados pela depressão. E não é necessariamente a depressão que causa isso, tá? Como é que funciona? Vou te explicar também relatando mais um caso. Dessa vez com uma colega de profissão, com uma colega psicóloga. Ela veio de um estado próximo, desesperada, pedindo ajuda. Eu lembro que como eu não tinha espaço na agenda, e naquela época eu trabalhava 7 dias por semana, eu atendia todos os dias da minha agenda, atendia 6 dias por semana, eu disse, olha, como eu não tenho espaço para você,
eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no domingo para te atender, no meu dia de folga, né? O único dia de folga, mas enfim, a situação era grave. E ela disse, Jair, eu não entendo. Eu tô há 3 meses sem ter vontade de tomar banho. Muitas vezes eu sou obrigada a tomar banho. A minha sobrinha vai lá, me leva para tomar banho porque eu não consigo. Como é que é isso? Eu sou psicóloga. Eu ajudo pessoas com depressão, com ansiedade, com um monte de coisa. Eu nunca pensei que ia passar por isso. Por que eu passei por isso? O que está acontecendo? Eu expliquei para ela. Né, para ela que era excesso de dores acumuladas. Ela não entendeu, então eu expliquei dessa forma que eu vou te falar. Porque ela me disse o seguinte, Jair, vê só. Eu perdi, olha só a situação dela. No espaço de 5, 6 anos, eu perdi meu marido pro câncer, eu perdi meu cunhado, eu perdi minha mãe, eu perdi uma irmã e eu perdi um amigo. Tudo isso no espaço de 5 ou 6 anos. E eu não caí. Mas faz 3 meses que eu perdi o meu cachorrinho de estimação, que ele já estava velhinho, e eu simplesmente entrei em depressão. Como? Como é que eu tenho perdas terríveis que me fizeram sofrer e eu não entro em depressão? E agora, porque eu perdi meu cachorrinho, claro, eu gostava muito, mas nem se compara a perder minha mãe, perder minha irmã, perder meu marido. Por quê? Eu não consigo entender. Eu falei, eu vou te explicar agora. Perceba o seguinte, imagina que toda vez que você teve uma dor na sua vida, uma perda que foi se acumulando, toda vez que você teve um machucão, uma traição, um abandono, são marcas que vão ficando no seu psiquismo, porque o seu inconsciente ele é temporal, ele registra tudo que ele não consegue dissolver. Então imagina que cada vez que você passou por uma situação difícil, é uma pedra que você bota aqui nos ombros, nas costas. Você foi traída, sofreu um abuso sexual, você foi abandonada, alguém te humilhou, e tome pedra. E você bota as pedras aqui nas costas. A vida tem o mesmo brilho? Não tem. Tem a mesma alegria? Claro que não. Mas você não pode parar. Você tem que continuar vivendo. Você tem que se sustentar, tem que estudar, tem que dar conta da vida. Você segue. A vida já não tem a mesma alegria, mas vamos lá. Vamos tocar o barco. E aí vai chegando um momento que esse peso que você carrega durante tanto tempo está tão pesado que você começa a falhar. Aí uma pedrinha que é colocada nas suas costas, você não suporta mais e dobra o joelho. Olha o que aconteceu com ela. Ela teve várias perdas e ela foi mantendo a força e carregando aquilo. Só que depois que ela perdeu todo mundo que ela amava, ela estava extremamente vulnerável e cansada de carregar tanta pedra. Chegou um momento que ela perdeu mais alguém, perdeu um cachorrinho, mais uma pedrinha em cima. E o que acontece? Ela não suportou essa pressão e aí ela caiu. E quando ela caiu, ela ficou embaixo dessas pedras, dessas dores emocionais. Ela tinha alegria, tinha vontade de viver, de se levantar, de tomar banho. Não, quando você está embaixo dos escombros, você não quer fazer nada. Você quer ficar ali quietinho, que ninguém mexa com você. Não é isso que acontece? Isso é depressão. Faz sentido para você? Faz sentido quando eu te explico dessa maneira? Quando você vê que o seu inconsciente funciona dessa forma? Jair, só para terminar, que eu gosto de terminar as histórias, nós também conseguimos ajudá-la naturalmente usando o reprocessamento emocional e hoje, graças a Deus, ela continua atendendo. De vez em quando a gente, eventualmente ela curte minhas fotos no Instagram ou comenta alguma coisa e tá linda, maravilhosa, ajudando muita gente. Bem, eu queria terminar a aula falando também sobre ansiedade, né? Porque é muito comum tanto as pessoas terem ansiedade quanto se você vai ser um terapeuta conosco, se você vai entrar na segunda fase conosco da formação de terapeutas, então você vai encontrar muita gente com ansiedade, com pânico, com transtornos graves de ansiedade, com medo de elevador, com esse tipo de coisa, né? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é o acúmulo de registros, de marcas emocionais, de traumas, etc., que te deram a mensagem que você estava em perigo. A criança, diferente dos outros animais, que quando nascem já sabem se virar, vão atrás de comida, nós não nascemos assim. Nós somos a única espécie do planeta que quando nasce completamente dependente. E o que é que a gente faz? A gente vem com um duplo chip. Esse duplo chip, a gente fica observando pai e mãe. Se a gente está recebendo amparo e proteção, olhar e cuidado de um lado e de outro. E aí o relato de um caso. A criança, a pessoa adulta chegou aqui, né? Falando que era extremamente ansiosa e não sabia o que fazer, tinha medo de tudo, tinha medo o tempo todo de ser abandonado, medo de que tudo desse errado, enfim, não sabia como viver, como resolver aquilo. E ele não tinha tido grandes traumas emocionais, não.
E aí, a história dele, só para que você saiba, eu estou sendo didática, então eu preciso te contar essas coisas. O que acontece é que ele foi abandonado quando tinha cerca de 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, ele não tinha uma noção muito clara das coisas, né? Mas o inconsciente registra tudo, certo? E o duplo chip dele começou a perceber que agora ele não tinha o amparo e proteção que ele tinha. Significa o seguinte, se viesse uma fera, o pai não estava ali para protegê-lo. Nós, quando nascemos, até os 6, 7 anos de idade, quem é que predomina na gente? É o senso crítico? Não. É o cérebro reptiliano, é o cérebro instintivo. Porque quando você nasce, quando você está crescendo aqui, você precisa aprender a se defender nesse mundo, precisa aprender como isso funciona. É por isso que a gente tem pai e mãe, para ir nos protegendo e nos ensinando como é que funciona esse universo, né? Essa vida, esse planeta. Só que a gente vem com esse aprendizado, mas não vem com um instinto de análise crítica, a gente vem com um instinto de sobrevivência. A gente não fica analisando, nossa, meu pai fez isso, mas isso é errado, isso não está certo. Não, a gente não tem isso. A criança absorve tudo que ela recebe. Só que o que ela tem desenvolvido é um instinto de sobrevivência. É básico do ser humano. Então, ela automaticamente, quando percebe que o pai não está mais lá, sem que ela entenda, o seu cérebro reptiliano começa a dar sinal de insegurança. Se dá sinal de insegurança, dia após dia ele só tem um amparo de um, não tem um amparo de outro, ou a criança cresceu num lar em que há muitas discussões, muitas brigas, muitas pancadarias, humilhações, são sentimentos muito contraditórios, são registros que a criança recebe de que ela está em perigo. Por quê? Porque uma criança, ela não tem uma sofisticação emocional, obviamente. A criança, ela sempre vai dizer, estou triste ou estou feliz. Ela reduz tudo o que acontece. Um adulto não. Se um adulto não consegue uma coisa que ele quer, ele não diz eu estou triste, ele diz estou frustrado. Veja o quanto é sofisticado essa percepção. Já a criança não. A criança é só tristeza e alegria. É só isso. Então o que acontece? A criança olha para o lado e vê que não tem gente ali, ela só entende uma coisa, perigo. O cérebro reptiliano começa a ativar. E lembre-se, o inconsciente é atemporal e ele entra numa compulsão-repetição quando ele não entende aquilo. Aquele sentimento fica registrado e essa pessoa cresce se sentindo insegura. Quando você está em perigo, a primeira coisa que você recebe é uma descarga de adrenalina. Agora imagina você viver o tempo inteiro com um nível de adrenalina muito alto. Por quê? Porque o tempo inteiro o seu cérebro reptiliano, que é a base do seu inconsciente, está descarregando a adrenalina no seu corpo. Porque ele está recebendo a mensagem do seu inconsciente de que você está em perigo. Mas aí, a pessoa tem 30 anos de idade, está casado, tem filhos, tem um emprego público federal. Por que ele se sente inseguro? Ele não sabe. Ele se sente porque esse registro entrou no psiquismo dele na infância. E fica o tempo todo rodando, perigo, perigo, perigo. Ele não sabe, ele nem se lembra disso. Tem criança que foi abandonada, depois foi adotada e nem sabe que trocou de pai. Acha que aquele segundo pai é o pai dele. Nunca foi informado que houve uma mudança de pai para aquela criança. Mas o inconsciente, você já sabe, ele registra 400% de tudo. Ele registra tudo. E fica o tempo todo rodando aqui, ó, em background, o tempo todo rodando aqui embaixo, o tempo todo sem que a pessoa saiba o que está acontecendo. Está fazendo sentido para você? Eu espero que essa aula, que foi bem longa, eu peço desculpas a você por isso, mas tem tanta informação para te dar que você não tem noção. Porque esse foi o meu caminho. Eu precisava chegar aqui. Porque como você conhece a minha história, foi muito dolorosa. E eu não tinha ninguém que me ajudasse. E eu só recebia coisas do tipo, você tem que tomar remédio, tem que tomar medicação, você é nervoso, você tem problemas. E hoje eu não tenho ansiedade, não tenho depressão, hoje não tenho essas tristezas aleatórias. Quando tem alguma tristeza, é normal e eu sinto ela, está tudo certo. Mas eu não tenho coisas que me imobilizam. Todo esse conhecimento que eu estou passando para você é para que você entenda que o psiquismo ele tem lógica. Agora, imagina, nesse mini curso, correndo, porque nós temos pouco tempo, eu estou te dando o máximo de informações e não consigo te dar nem 10%. Imagina você na nossa formação. A quantidade de informações, de material que eu não posso te passar e o quanto você não pode ajudar pessoas. É por isso que eu repito, a nossa formação é chamada de formação de terapeutas de resultados, ou como a gente chama internamente,
formação de super-heróis. Por quê? Porque a gente muda vidas, a gente ajuda as pessoas a mudarem as suas vidas. E a sensação que você tem é de que você é um verdadeiro super-herói. Bem, eu espero estar ajudando, eu espero que você esteja gostando. A gente está fazendo tudo com muito amor e carinho. E qualquer dúvida que você tiver, pergunta. A gente está aqui para esclarecer tudo, ok? Fique com Deus, Deus te abençoe e vamos em frente para a próxima aula, a terceira aula.